É por isso que nós precisamos todos os dias, dia de culto, dizer: não, eu preciso adorar ao Senhor. Não que em casa não adoramos, não que no nosso serviço não adoramos, mas aqui é diferente. Aqui podemos compartilhar um louvor, podemos compartilhar alguns testemunhos, podemos compartilhar algumas oportunidades. Então aqui podemos sentir a presença do Senhor. É por isso que todos os dias, se tivermos a oportunidade, não perca, esteja na casa do Senhor. Nós vemos que aqui a palavra nos fala sobre um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião da corte italiana, ou seja, ele era um homem que ele comandava 100 soldados romanos. Ele tinha 100 soldados ao seu dispor, ele era centurião. Ele comandava todos aqueles soldados. Mas nós vemos que este homem, ele era diferente. Por que ele era diferente? A Bíblia diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ou seja, estava naquele homem de ser piedoso e ser temente a Deus. É por isso que é interessante nós analisarmos a situação, né? Nós vemos hoje em dia quantas pessoas são piedosas e tementes a Deus. Tem várias, né? Nós vamos encontrar várias pessoas piedosas e várias pessoas tementes a Deus. É por isso que essa passagem ela está registrada para nos dar um alerta, para nós podermos entender quem é o verdadeiro caminho e quem é a verdadeira salvação. Esse homem, a Bíblia diz que ele era piedoso e ele era temente a Deus. Ele e toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, ele era um homem rico. E por ele ser um homem rico, ele dava esmola ao povo, ajudava as pessoas, praticava boas obras, fazia aquilo que é certo. E a Bíblia diz que ele fazia mais, de contínuo, ele orava a Deus. De contínuo, ou seja, sempre ele estava falando com Deus. Este era Cornélio. Imagina quem era esse homem. Aqui está falando das suas atitudes. Aqui está falando das suas qualidades. Aqui está falando de quem ele era. Um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que dava esmola e um homem que orava continuamente a Deus. Aleluia, Deus! Nós vemos hoje em dia que existem várias pessoas assim. Várias pessoas desse jeito. Só que entenda que o que Deus queria para ele não era somente aquilo. Entenda que o que Deus quer muitas vezes para as nossas vidas não é somente que sejamos honestos, que sejamos piedosos, que damos esmolas. O Senhor, Ele tem um plano maior e melhor sobre cada um de nós. Aleluia, Deus! Mas só que cabe ao homem aceitar ou não aceitar esse plano. Cabe ao homem verdadeiramente querer ou não querer. Olhando aqui para esse homem, nós vamos falar, quem era esse homem? Olha como que ele era. Olha as atitudes dele, olha como ele se portava, olha o que ele fazia. Oh, Deus. Esse homem é um homem de ser admirado. Quem sabe ele era admirado por pessoas. E quem sabe nós podemos admirar ele pelas qualidades. Mas entenda uma coisa, para ele ainda faltava uma coisa.
Para ele ainda faltava algo. Quem sabe você ler esse texto e você analisar e você vai dizer, mas o que falta? Deus. O que falta para ele? Olha aí como ele era. O que está faltando? E é por isso que a Bíblia diz que Deus, ele faz o quê? Ele envia um anjo na casa de Cornélio. Ele viu o anjo quando Cornélio estava ali, para falar para ele o que ele devia fazer. Esse anjo nós podemos simbolizar como um mensageiro. Quantos mensageiros Deus ele tem enviado para falar conosco? Para nos dizer o que devemos fazer. Mas sabe o que acontece conosco muitas vezes? Além de Cornélio ser tudo isso, ele ainda era humilde. Ele sempre queria melhorar a vida dele. E muitas vezes recebemos muitas pessoas, muitos mensageiros, muitas mensagens para nos mostrar o que precisamos fazer. E sabe o que fazemos? Olhamos para as nossas vidas e dizemos, não, mas do jeito que está tudo bom. Eu já ajudo as pessoas, eu já faço minha oração a Deus, eu sou uma pessoa bondosa, eu já faço tudo correto, para mim está bom. Entenda que Cornélio ele podia ter visto aquele anjo, o anjo conversado com ele, e a hora que o anjo tivesse ido embora, dizendo, não vou fazer nada disso para mim, do jeito que está bom. E nós vemos que tem muitas pessoas assim. Deus ele envia um mensageiro, ele envia a mensagem, sabe por quê? Porque ele quer mudar algumas situações em nossas vidas que nós não conseguimos fazer. Ele quer fazer algumas coisas em nossas vidas que por mais que esforçamos, por mais que lutamos, por mais que trabalhamos, nós nunca vamos conseguir conquistar. Por mais que queremos, não vamos. Sabe por quê? Porque este algo é somente o Senhor que pode fazer por mim e pode fazer por você. Deus, aleluia. E Cornélio, ele queria esse algo, ele estava interessado. Entenda que o anjo não fala o que é. O anjo apenas diz assim, olha, chama Pedro e ele vai te dizer o que você deve fazer. Olha a mensagem, o anjo não veio falar para Cornélio o que era, o anjo apenas veio dizer, olha, você precisa fazer algo. Vai chamar a Pedro e ele vai te dizer o que você deve fazer. Então entenda que aquele homem com todas essas qualidades, sendo rico, fazia tudo aquilo, ele ainda foi humilde para dizer, eu preciso ouvir o que este homem ele tem para me dizer. Oh Deus, aleluia. Nós estamos vivendo dias tão corridos, estamos vivendo dias tão atribulados, que muitas vezes não paramos para ouvir as pessoas. A pessoa diz, eu preciso conversar com você, agora não dá tempo, não tem. E já sai andando. Não, mas é rapidinho, não, hoje não dá, outro dia. Hoje nós estamos vivendo dias tão corridos que não conseguimos ouvir mais ninguém. Não temos mais do que aquele diálogo. Você vai conversar, é um andando para cá, outro andando para lá. Você vai conversar com alguém, os dois, cada um está com o celular na mão e está conversando, e olhando o celular e conversando ali. Quer dizer, não, vai falando aí que eu estou aqui, vai falando aí que eu estou fazendo as coisas aqui. Fala a Deus. Muitas vezes não queremos parar para ouvir ninguém.
parar. E entenda que a mensagem ela manda chamar Pedro, porque ele vai dizer para você o que você deve fazer. E Cornélio ele ficou interessado, ele disse: eu preciso ouvir o que ele tem para a minha vida. Sabe, muitas vezes, pararmos para ouvir, quem sabe uma palavra, ela muda toda uma situação. Quem sabe uma palavra, ela transforma muitas coisas. Como uma palavra maldita, ela destrói muitas coisas. Uma palavra bem colocada na direção de Deus, ela constrói muitas coisas. Mas sabe por que não acontece? Porque não temos tempo para ouvir. Não ficamos curiosos para saber. Não fazemos como Cornélio. Não, eu preciso ouvir a Pedro. Eu preciso saber que mensagem é esta. Nos ensina, Deus. Então o que acontece no outro dia? Ele já prepara o seu servo, o soldado diz: manda este homem vir aqui. Vai lá buscar ele, porque eu preciso ouvir ele. Eu preciso saber que mensagem é essa que ele tem para a minha vida, que ele tem para a minha casa, que ele tem para a minha família. Que mensagem que é esta? Entenda que aquele homem, ele estava disposto a ouvir. Entenda uma coisa. A Bíblia diz: todo homem esteja pronto para ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo falar. A fé não vem pelas experiências que nós passamos. A fé não vem pela dor, nem pelo sofrimento, nem pelas angústias. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por aqui, ó. Oh, Deus. Eu deixar o meu tempo e dizer: agora eu preciso ouvir a palavra, porque ela vai aumentar a minha fé. Aleluia, Deus. E será que nós temos tido tempo para ouvir esta palavra? Será que nós temos tempo para parar e dizer: eu preciso ouvir essa mensagem? Porque ela vai acrescentar fé à minha vida. E para mim vencer as dificuldades eu preciso de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, Deus. Eu preciso ter fé. Mas para mim ter fé eu preciso ouvir uma mensagem. Porque é a mensagem que aumenta a minha fé. É a mensagem que vai fazer com que eu venha ficar mais forte, mais firme. E Cornélio ele queria ouvir esta mensagem. Então ele manda chamar Pedro. Mas sabe o que é mais interessante? Quando Deus ele está no controle, ele já prepara todas essas coisas. Pedro estava na sua casa e Deus fala com ele, fala assim: Pedro, existem os homens lá embaixo te procurando. Desce, vai com eles, porque fui eu que enviei. Aleluia. Ou seja, Deus ele não somente tinha falado com Cornélio para enviar os mensageiros, mas aquele que ia trazer a mensagem, Deus já estava falando: desce, vai com ele, porque fui eu. E Cornélio queria ouvir esta mensagem. É isso que nós precisamos entender. A mensagem da palavra está aqui todos os dias. Se você abrir na sua casa, Deus vai falar com você. Se você ler de manhã, de tarde ou de noite, Deus ele vai estar te direcionando. Deus vai estar aumentando a sua fé. Deus vai estar realmente te fortalecendo. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, está tudo preparado. A mesa, o banquete, a família toda reunida, todos na expectativa de ouvir
o que Pedro tinha para falar com ele. E sabe o que é mais interessante? Que quando Pedro chega, Cornélio se prostra aos pés de Pedro para o adorar. Mas Pedro diz: olha, se levanta, temos que adorar somente a Deus. Eu sou homem igual a você. Ou seja, olha para você ver a expectativa que Cornélio estava. Porque ele queria ouvir algo de tão interessante que Pedro tinha para eles. E muitas vezes, sabe o que achamos? Que achamos de algo de tão interessante para nossas vidas. Uma mensagem que muitas vezes queremos ouvir é que Deus vai curar, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai mudar a situação, que Deus vai abrir porta. Mas entenda que Cornélio já fazia tudo isso. Então sabe qual a mensagem que ele precisava ouvir? É porque ele ainda não conhecia quem era Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele não sabia, ele sabia quem era Deus, mas ele não sabia o que Jesus tinha feito. E mesmo ele conhecendo a Deus, ele fazia todas aquelas coisas. Mas entenda que é por isso que muitas vezes as nossas obras não podem nos salvar. O que pode nos salvar é o conhecimento de Cristo e estarmos com Ele, confessarmos a Ele todos os dias como autor e consumador da nossa fé. Então aquele povo estava na expectativa de ouvir, e Pedro ele começa a anunciar e dizer: olha, eu estou aqui por causa de Jesus. É Ele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e que ainda vai voltar e que quer salvar todos vocês, que quer mudar a vida de todos vocês. E sabe o que foi mais impressionante? Que quando Pedro estava pregando, o povo estava crendo, o povo estava acreditando, aquele povo estava recebendo aquela mensagem. Aleluia! E era uma mensagem que diz salvação, dizendo: olha, Cristo ele só vem para completar muitas vezes as nossas vidas. Nós precisamos ser pessoas boas, honestas, temente a Deus. Isso traz salvação? Não, quem traz salvação é Cristo. Mas nós precisamos de tudo isso. E Cristo só vai acrescentar a salvação sobre as nossas vidas. Então aquele povo, eles já estavam assim, preparados, e Cristo chega através da mensagem de Pedro. E a Bíblia diz que quando ele estava ali pregando, anunciando, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo desceu sobre eles e os encheu. Aleluia! Olha que Pedro estava falando, ele começou a ver que o mesmo Espírito que estava na vida dele também estava na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas foram batizadas com o Espírito Santo na mesma hora, somente de ouvir a mensagem. Está vendo como nós criamos uma expectativa, nós ouvirmos a Deus, nós queremos ser cheio, queremos receber. A hora que começamos a ouvir a mensagem, o Espírito Santo ele começa a encher e a trabalhar na vida das pessoas. Trabalhar no coração, trabalhar no seu sentimento. E ele começa a nos encher cada vez mais. E é isso que foi acontecendo. As pessoas foram se enchendo, porque elas queriam receber aquela mensagem. E a partir daquele momento eles sabiam que somente Jesus era aquele que podia salvar. Somente Jesus é aquele que podia mudar e transformar a vida deles. Essa mensagem ela é tão interessante, tão impactante, para nós podermos ver que as pessoas querem ir para Cristo, para depois se tornarem pessoas justas e pessoas boas. Nós podemos ser antes e podemos ir para Cristo e ainda ter a nossa salvação. Oh Deus, aleluia.
Porque quem salva é o Senhor. Não fique confiando nas suas obras ou nas suas atitudes. Confie em Cristo. Creia em Jesus. Esteja com Ele. Faça aqui como Cornélio fez. Não, eu tenho que ouvir essa mensagem, porque eu preciso desta mensagem. E ela trouxe fé àquela família. E todo aquele povo pôde ver quão grande eram as obras de Deus. Eu tenho certeza que quando você mais ouvir a palavra, tem um Espírito que Ele trabalha dentro do coração do homem. Tem o Espírito que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem o Espírito que Ele sabe pedir como convém. Eu creio que esse Espírito Ele está trabalhando na sua vida hoje. Ele está aqui no nosso meio hoje. Sabe por quê? Porque Ele quer trazer salvação à sua casa e à sua família. Ele quer trazer salvação à sua vida. Ele quer realmente mudar toda e qualquer situação. Entenda que sabe que eu entendo com Cornélio. Eu não preciso ter dificuldade. Eu não preciso passar fome. Eu não preciso estar enfermo. Eu não preciso estar no vício. Eu não preciso estar na prostituição para me querer Cristo. Cornélio não tinha nada disso, mas ele queria Cristo. Ele não estava passando por nenhuma dessa dificuldade, mas ele queria Cristo. Ele ajudava as pessoas, ele era justo, ele era temente, ele orava continuamente a Deus, mas ele continuava querendo Cristo. Porque muitas vezes olhamos para as pessoas e dizemos, não, você precisa de Cristo. Não, aquele lá precisa. Não, todos nós precisamos. Todos nós, independente da situação que estamos passando. Cristo Ele só vem a acrescentar coisas boas e coisas novas às nossas vidas. Ele só veio a acrescentar na vida de Cornélio. Ele só veio mostrar para Cornélio. Sabe o que ele acrescentou? Algo que o dinheiro dele não podia comprar. Algo que as suas esmolas não podiam conquistar. Algo que é uma dádiva e um presente de Deus para todos aqueles que querem receber. Sabe o que é? O Espírito Santo sobre a vida dele. Aleluia! O Espírito Santo dentro dele. Imagina que Cornélio passou por uma experiência que ele não havia passado ainda. Porque Cornélio orava, buscava, mas Deus não podia dar um Espírito para ele. Sabe por quê? Porque o Espírito ele só vem quando nós temos Cristo. O Espírito só vem quando nós aceitamos a Cristo. É por isso que quando Jesus ele subiu, ele assopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Recebei o meu Espírito. Então primeiro eu tenho que estar com Cristo para depois receber o Espírito. E a mensagem mais poderosa que tinha era a mensagem da salvação. E a salvação ela vem com o Espírito Santo. Então entenda isso. É algo importante, é algo que nós devemos levar para a nossa vida, aprendermos. Cornélio não tinha dificuldade nenhuma, mas ele queria Cristo. Então não é a dificuldade que vai me levar a Cristo. Não é muitas vezes a vida boa que vai me levar a Cristo. Sabe o que vai me levar a Cristo? Eu querer realmente ter Ele como meu único e suficiente Salvador. Eu estar disposto a ouvir a mensagem e dizer, eu quero Cristo, eu preciso de Cristo, eu quero Ele sobre a minha vida, eu desejo Ele. É isso que nós precisamos fazer. Aprendemos com esta palavra e entendemos que não é a situação, não é o momento. É realmente nós ouvirmos a mensagem, aceitarmos ela e dizermos, eu preciso. Eu preciso. Isso é algo individual de cada um de nós. Cornélio ele sabia que ele precisava e ele fez de tudo, ele recebeu
algo importante sobre a vida dele. Então que nesta noite você possa receber esta mensagem, receba Cristo, receba o Espírito, porque é Ele que pode fazer e é Ele que pode operar todas as coisas em nossas vidas. Amém? Que as palmas louvem e agradeçam ao Senhor.